Boa tarde. Está todo mundo acordado? Todo mundo. Aos nossos amigos de casa também, boa tarde. Vamos todos acordar para começar aqui a nossa tarde de palestras. Eu quero dizer uma coisa para vocês, espero fazer certo. Tá certo? Isso é para o pessoal que está nos ouvindo, porque a gente está em transmissão direta, em português e em italiano. Em português no Facebook, em italiano no YouTube. E ontem a gente teve 1.200 e tantas pessoas que nos seguiram, e eu disse para eles, amo vocês. Obrigada. E isso é para todos nós. Bom, vamos dar início convidando a coordenadora da mesa dessa tarde, Silvia Alciati, conselheira-geral dos italianos do exterior, CGIE, representando o Brasil no Ministério das Relações Exteriores da Itália. Como membro do CGIE, a Silvia participa da Comissão Continental da América Latina e da Comissão Novas Migrações e Gerações Novas. Ela vai nos apresentar um pouco a respeito do TDI. Obrigada, gente. É uma honra para mim estar aqui. Na verdade, eu acompanho o seminário desde a primeira edição. É um sonho realizado. E a gente começou a fazer entre o Comitê da Imigração Italiana e a Ponte Entre Culturas. E hoje o evento cresceu. E temos também aí a participação do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, que se interessa pelo tema e que, de Roma diretamente, deu essa oportunidade de estarmos juntos, levando até vocês um pouco mais de conhecimento sobre a imigração italiana. Muitos me perguntam sobre o TDE. Então, o TDE é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior. Ele é criado por associações e comitês italianos que elegem, em todo o Brasil, 3 representantes. Então, eu fui eleita em Brasília, em ocasião dessa reunião na Embaixada, onde os comitês do Brasil e as associações mais representativas têm direito a escolher alguns membros. Eu fui eleita aqui de BH, tem um conselheiro, Claudio Villone, do Nordeste, e tem a Rita Blasioli Costa, que é de São Paulo. Também ela era do Comites, né? Eu também já fui do Comites, então a gente representa a comunidade junto ao Ministério degli Affari Esteri, o Ministério das Relações Exteriores, que tem muito interesse em acompanhar a presença dos italianos no exterior, dar um suporte e levantar os problemas e as necessidades para endereçar as novas políticas migratórias da própria Itália. Então, esse é o nosso dever institucional. Eu tento estar sempre junto à comunidade, em todas as atividades e eventos, e esse, para mim, é um dos mais importantes, porque ele resgata as raízes e o patrimônio que os italianos trouxeram para o Brasil e do qual a gente tem muito orgulho. Então, fique à vontade, tudo que vocês puderem precisar, eu estou às ordens, deixei meu cartão na saída, aí vocês podem estar pegando, e esperamos estar ajudando todos aqueles que querem resgatar suas origens. Obrigada. Antes de começar, eu vou dar uma aula sobre uma coisa desconhecida. Isso. É porque aqui tem o avanço do slide, o retorno do slide e a luzinha. Ó. É muita informação, mas já que todos tiveram problema de manhã, os nossos doutores tiveram um certo problema com esse aqui, eu resolvi mostrar, tá? Quem tiver algum problema, né, é só consultar os manuais. Para um dedo só. Então, essa mesa agora terá como pauta o tema Os Italianos, a mesa no geral, os italianos e o desenvolvimento socioeconômico e cultural de Minas Gerais. E serão apresentados trabalhos inéditos sobre pesquisas a respeito desse assunto. Nessa primeira parte, nós temos o prazer de convidar aqui
com o tema As especificidades da imigração italiana no sul de Minas, um estudo de caso em Andradas, Minas Gerais, Carlos Eduardo Rovaron, doutor em História Econômica da USP e professor da Escola Profissional Dom Bosco de Poços de Caldas, também em Minas. Por favor. Muito bem, o Carlos Eduardo Rovaron vai estar nos contando um pouco, né, da influência aí da ferrovia, do café e do vinho, numa região, né, que é muito próxima de nós aqui, né, que a gente poderia considerar a Petrópolis de Minas, né, então, que é muito querida aqui para nós. Então, dou a ele a palavra. Então, o pessoal só me defendendo aqui, é muita informação, mas é o seguinte, nosso negócio é papel velho, viu? Não é tecnologia, não. Então, essa pesquisa que a gente está sendo desenvolvida, ela está sendo desenvolvida com uma verba que foi conseguida pelo Tículo Italiano de Andradas, do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, né? Então, o Tículo fez um projeto, e o que está financiando essa pesquisa é essa verba, né, do governo do Estado de Minas. E eu fico muito feliz de apresentar uma pesquisa que está sendo desenvolvida com o financiamento do nosso governo estadual, né? Só pode passar para o próximo? Aqui, acho que é esse aqui, né? Beleza. Então, assim, a pesquisa está em fase inicial, tá? Então, o resultado final que nós vamos ter que apresentar na prestação de contas, né, por ter recebido essa verba, são duas coisas. Primeiro, é um site sobre a história da imigração na região. Nesse site, o que vai conter nesse site? Esse site vai conter uma pequena biblioteca, podemos chamar de um acervo, não sei se biblioteca é o termo correto, mas de entrevistas orais, de história oral. Então, a primeira fase da pesquisa, ela está sendo dedicada a ir à casa das pessoas e coletar o testemunho das histórias familiares, da história oral mesmo de cada um. E, em paralelo, o que a gente faz? As pessoas que têm um acervo de fotos, de documentos, nós estamos digitalizando. Então, no site vai haver as entrevistas, né, história oral, e vai haver também um acervo documental. E eu acho assim, a documentação que a gente está encontrando é bem interessante. O número de passaportes do século XIX, o mais antigo até agora é de 1888, bem o ano da abolição da escravidão. Sobe para 8 já. Então, nós estamos percebendo que as pessoas têm muita coisa guardada. Então, e isso está sendo muito gratificante, porque acaba complementando e, de certa forma, servindo como uma documentação auxiliar comprobatória do que está sendo coletado nas entrevistas na tradição oral. Então, e assim, a documentação é diversa, não é só passaporte. Tem serviço de dispensa do serviço militar régio, na época do rei Humberto I. Tem vários quadros e gravuras de Santo Antônio que trouxeram de lá, né, que vieram no navio. Tem catecismo, foi feito lá. Tem, então, assim, cartas. Então, assim, o que a gente está descobrindo, a gente não imaginava que as pessoas tivessem tanto carinho e coisas guardadas. Nós imaginamos que nós iríamos não encontrar quase documentação. E, para nossa surpresa, nós estamos encontrando bastante documentação. Tá? Então, assim, e o outro resultado, outra coisa que nós vamos ter que apresentar para o governo do Estado, será um livro, né? Então, a pesquisa, nós estamos na fase inicial dela. A segunda fase vai ser uma fase de pesquisa em arquivos mesmo, né? Então, o arquivo que mais traz informações para a nossa região, porque vocês vão entender por quê daqui a pouco, não é o arquivo do Rio de Janeiro ou da Hospedaria de Juiz de Fora, é o arquivo do Porto de Santos, do Arquivo Público do Estado de São Paulo e da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. Que o fluxo imigrante que chegou até a nossa região do sul de Minas, ele veio pelo Porto de Santos, né? Ele não veio pelo Rio de Janeiro, ele veio pela Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, ele não veio pela Hospedaria de Juiz de Fora. Ele destoou um pouco essa realidade da imigração. Essa realidade da imigração italiana no sul de Minas destoa um pouco do que vocês estão acostumados aqui, né, que é pelo Porto do Rio de Janeiro, que é pela Hospedaria de Juiz de Fora. Né? Então, os objetivos dessa apresentação é apresentar esses resultados parciais e iniciais, porque é muito incipiente a pesquisa ainda, para vocês. Né? Então,
a questão da especificidade da imigração italiana no sul de Minas Gerais, né, essa questão dela estar mais ligada a São Paulo do que ao Rio de Janeiro, né, não restringir o foco exclusivamente sobre as famílias italianas, mas tentar ampliar quem é que esteve por trás dessa máquina da imigração, né, quem é que promoveu esses imigrantes, o que poder brasileiro, né, tipo, que poder econômico que teve por trás desse imigrante que chegou em Andradas. Isso é uma das preocupações nossas, não só ficar nas famílias italianas de Andradas, mas tentar usar o específico, o micro, para entender o macro, né? A questão da integração também, né? Ele vem para substituir o escravo, mas ele acaba se tornando proprietário e empreendedor, né? E a questão também do vinho, né? Ele chega na região, ele não introduz o vinho, ele já encontra o vinho trazido por uma elite colonial luso-brasileira, e ele acaba se identificando com essa cultura que estava sendo desenvolvida por luso-brasileiros antes mesmo dele chegar, e ele expande, né, ele abraça essa cultura que estava ali, que eles estavam testando, e até hoje a região tem várias vinícolas. Né, deixa eu passar para o próximo. Então, isso é um pouco do que a gente vai apresentar. Então, a parte 1, né, a especificidade italiana do município de Andradas dentro do contexto geral de Minas. Essa parte ela é mais geográfica, tá? Para entender por que, de repente, São Paulo teve o Porto de Santos, as pedreiras de imigrantes de São Paulo teve tanta importância para essa região, é preciso entender a localização geográfica, a geografia dessa região, né? Então, primeiro, né, sul de Minas é uma zona de fronteira com o oeste cafeeiro paulista. Então, eu vou falar mais do mesmo aqui, tem muitos especialistas aqui, com certeza já sabem disso, mas eu acho que é importante repetir para sensibilizar. É o seguinte, a máquina da imigração é montada no Segundo Império. E o que sustenta o Segundo Império é a cafeicultura. São os grandes políticos e barões do café de São Paulo que vão sustentar. E, assim, o Silva Prado e o Souza Queiroz vão ser as famílias que vão estar relacionadas, principalmente, com a montagem dessa máquina da imigração. O Brasil está sofrendo pressões da Inglaterra para acabar com a escravidão desde os anos 30 do século XIX. Eles começam com essa coisa da política gradual de abolição. E assim, a partir, assim, tem uma amiga minha que nós tivemos a mesma professora orientadora na USP, que é a Rosa Guadalupe da ETA, que ela fez uma dissertação de mestrado chamada Nem Brás Nem Flores, que ela vê a hospedaria como uma peça de controle, confinamento e redirecionamento da mão de obra fundamental dessa máquina da migração. Então, quem controla a hospedaria, controla a mão de obra e controla o dispersar, o fluxo dessa mão de obra. Quem é que controlava as hospedarias? A família Souza Queiroz, que casava com a família a Silva Prada, principalmente, que casava com a Souza Queiroz. Tá? Então, essa coisa, né? E detalhe, a gente vai ver, mas as terras da família Prado estão ao longo do traçado da ferrovia mogiana, que é vizinha da nossa região. Só um minuto aqui, peraí. Tá, e assim, a região, ela é vizinha, né, o município de Andradas, ele é vizinho dos municípios paulistas de Santo Antônio do Jardim e de Espírito Santo do Pinhal. Então, teve 2 ramais da mogiana principal que saíram de São João da Boa Vista, desculpa, Santo Antônio do Jardim não, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. São João da Boa Vista tinha as fazendas, tinha uma família chamada Oliveira, né, o patriarca dessa família era o coronel Ernesto Oliveira, um grande cafeicultor, riquíssimo cafeicultor de São João da Boa Vista, do Oeste Paulista, e ele recebeu uma quantidade imensa de imigrantes nas fazendas deles. Ele tinha várias fazendas. E ele acabou ajudando outros fazendeiros de São João também conseguirem acesso a essa mão de obra imigrante. O acesso a essa mão de obra imigrante não se dava de forma fortuita. Você tinha que ter um relacionamento muito bom com quem estava mandando na máquina da imigração. Quem é que estava mandando na máquina da imigração? A família Silva Prado, a família Souza Queiroz. Né? Então, você está aí, tendo, desde os anos 30, uma pressão inglesa forte para acabar com a escravidão, e você tem uma elite que viveu 400 anos com um sistema escravista e que não conhecia um sistema de mercado, uma economia de mercado, de trabalho assalariado. Imagina o desespero desse povo. Né? Então, essa máquina, a Rosa ela mostra, que está sendo montada pelo Silva Prado lá junto com o Dom Pedro, no governo central do Rio, desde os anos 60 do século XIX. Eles já eram visionários. Né? Eles já percebiam que uma hora isso ia acabar,
e que teria que ter uma alternativa. Não dava para ficar dependendo da mão de obra escrava, teria que ter uma alternativa. Tá? Então, essa população de imigrante vai principalmente para o município de São João da Boa Vista, vai para o Espírito Santo do Pinhal também, mas quase a esmagadora maioria da população descendente de imigrantes italianos de Andradas, que é uma população bastante grande. Nós temos mais de 450 sobrenomes de famílias listadas. Eu não estou com o número exato aqui agora, mas é mais de 450. Que são essa lista que nós temos, é a lista que ela está servindo para a gente ir buscar as entrevistas. Então, você imagina, nós temos 450 possibilidades de entrevistas e coleta de documentos pessoais. Né? Ela veio para São João da Boa Vista, de São João da Boa Vista eles juntaram dinheiro, tinha terra barata, por um processo que não vem ao caso agora, em Andradas disponível, e eles simplesmente migraram, porque é uma zona de fronteira, porque Andradas faz exatamente, Andradas e Poços de Caldas, que são vizinhos, fazem exatamente divisa com São João da Boa Vista, e Águas da Prata e Espírito Santo do Pinhal. Os ramais da Mogiana que saíam ia para Poços de Caldas, saía de São João, passava por Águas da Prata e ia para Poços de Caldas. O ramal da Mogiana saía de Espírito Santo do Pinhal, chegava até a fronteira de Andradas, quase, porque a cidade de Espírito Santo do Pinhal está perto da fronteira de Andradas. Então, é uma zona de fronteira. É uma zona de fronteira ligada a um caminho do café. Que a Mogiana, pelo SAIS, que é o especialista em ferrovias, né, é chamada de Estrada da Catacafés, né? Onde tinha café, ela ia desmembrando os seus ramais. Então, vamos passar para frente aqui. E, assim, o café, nessa época, era a grande riqueza, era a grande preocupação e era o grande empregador e necessitava de mão de obra, né? Precisava de mão de obra. O imigrante que vem para São Paulo, tipo assim, a elite paulista ela vai se preocupar muito com a manutenção desse ciclo, desse ciclo extremamente lucrativo que era o café nessa época, né? Então, a parte 1 cuida um pouco dessa parte do... Opa, desculpa, estou voltando aqui. Você está com o encanamento ao contrário. Ah, doido. Ixi, parte 1. Então, aqui a questão da localização, né? O de cima é o... Vamos ver se eu aprendi a lição direitinho. É para lá. Volta aí. Esse aqui? Não, para lá. Então, aqui esse mesmo. Aqui é a região que nós estamos falando. Essa região em roxo aqui, dentro desse quadrado, bem no sul de Minas mesmo, bem longe de Belo Horizonte, né? É a região que a gente está falando. Aqui ela é um pouco em destaque, né? O rio Jaguarimirim, que é esse rio aqui, ele sai do território de Andradas e ele entra no território de São João. Então, esse território vizinho aqui é de São João da Boa Vista. Aqui embaixo está Espírito Santo do Pinhal. Então, e aí? Voltou aqui um pouco. Então, aqui, ó, tentando mostrar um pouco o lado paulista, que eu não achei um mapa que integrasse os dois. Andradas está aqui. Então, aqui é a estrada de rodovia, porque, infelizmente, a nossa malha ferroviária, que a gente sentiu muita falta nessa greve dos caminhões, né, foi desmontada pelo nosso glorioso JK, mas, enfim. A ferrovia passava aqui, vinha até Pinhal, e passava pelo mesmo traçado da estrada até São João da Boa Vista, indo até Poços de Caldas. Então, aqui é um pouco dessa região também. Essa região, que é vizinha de São João da Boa Vista, São João da Boa Vista e Águas da Prata pega um pedaço da caldeira vulcânica de Poços de Caldas. Então, parte desse acidente geográfico, que é a caldeira, ficava dentro do território paulista. Então, aqui é um pouco da configuração da região. São João está aqui, Águas da Prata está aqui, Andradas está aqui, fora da caldeira, Poços de Caldas está dentro da caldeira, esse aqui é o acidente geográfico, né? Tem as termas até hoje lá. O caminho do migrante é a logística da imigração, né? Então, aqui é a questão da ferrovia e da hospedaria de imigrantes de São Paulo como peças importantes dessa parte de logística, dessa parte enfim, infraestrutural da imigração, da máquina da imigração, porque tem a parte superestrutural, que são as leis que vão regulamentar funcionamento de hospedarias, de serviços e convênios, e também tem a parte infraestrutural, que é essa parte da logística aí, né? Então, aqui, passando rapidamente, a questão das estradas de ferro, em 1885, esse é um mapa, né? São as 3 províncias aí. Desculpa. São as 3 províncias aqui, né? Tipo, aqui esse é o mapa original.
que é a divisão das 3 regiões. Tem a província de Minas está aqui dentro dessa fronteira amarela, São Paulo aqui do lado e a do Rio de Janeiro aqui, né? Ops, não está indo? Aí, aqui é em detalhe, né? Aqui são os ramais da Mogiana, aqui São João da Boa Vista e o traçado de Espírito Santo do Pinhal. Aqui Casa Branca e Ribeirão Preto, que era uma área cafeeira importante nessa época aí também. A malha em 1892, né, esse aqui é o mapa. Então, aqui é interessante, porque aqui está a malha de ferrovias que é importante para vocês, que vem para Juiz de Fora, que sai do Porto do Rio de Janeiro. Aqui está a Serra do Mar, aqui está a Serra da Mantiqueira. Então, aqui nós temos um corredor do Vale do Rio Paraíba, que tinha uma ferrovia que ligava até onde? Até a Hospedaria de Imigrantes de São Paulo, que hoje é a sede do Museu do Imigrante em São Paulo, que nós tivemos a palestra de um representante aqui na parte da manhã, né? Então, a Santos de Jundiaí, ela passava pela Hospedaria da Imigração, e essa ferrovia do Rio de Janeiro, ela saía do Rio de Janeiro, né, ela conseguia sair daqui, e vinha também onde? Dava também onde? Dava exatamente no prédio da Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. Então, esse prédio, ele recebeu migrantes da seca do Nordeste, que vinham do Nordeste para o Rio, e seguia por aqui. Poderia receber italianos que tinham aportado no Porto do Rio de Janeiro? Poderia. Até agora, nós não identificamos na nossa região imigrantes que aportaram no Rio de Janeiro, só no Porto de Santos. Mas poderia aportar no Porto de Santos e, por ferrovia, vir aqui, né? E recebia os imigrantes que aportavam no Porto de Santos também. Você vê as hospedarias ao longo do mundo, a Ellis Island, na Argentina, você vê que todas elas ficam no litoral. Essa é uma das poucas hospedarias de imigrantes que nós temos no mundo que não está no litoral. Mas ela está no entroncamento de rotas ferroviárias muito estratégico. Tá? E ela vai subir para onde? Ela vai subir para a nossa região. A região de Andradas está aqui. Tá? A região de São João da Boa Vista está aqui. Poços de Caldas está aqui. E Ribeirão Preto está aqui. Então, aqui é um pouco mais em detalhe, né? Essa região aqui, boa parte dela, do que é Andradas hoje, está dentro do território que é São João da Boa Vista. Por quê? Porque, aqui já não, mas no mapa anterior sim. Porque tinha uma briga de divisa entre São Paulo e Minas. A divisa dessa região foi traçada entre São Paulo e Minas, foi traçada em 1934. As disputas entre São Paulo e Minas por essa região se estendem desde 1760, da década de 1760. Na década de 90, quando o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo contratou o cartógrafo, geólogo norte-americano Orville Derby para fazer a cartografia do território total e traçar as divisas, quando chegou aqui não tinha divisa, e foi feito no Arquivo Público do Estado de São Paulo um volume sobre documentação para provar que essa área era de São Paulo, que é o volume de documentos interessantes de 1896, e aqui no Arquivo Público Mineiro, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas fez um outro volume tentando provar que essa área era de Minas. Então, para você ver que essa área, ela é uma área confusa, desde o século XVIII ela é disputada entre Minas e São Paulo, e ela é uma área fluida, ela está mais ligada à economia de São Paulo, ao final das contas, do que aos circuitos comerciais de Minas e do Rio de Janeiro. Tá? Esse tipo de informação tem no meu mestrado e no doutorado também. Esse tipo de integração de circuitos comerciais, eu trabalhei nos dois. Foi. Então, essa de Ferro Mogiana, zona de fronteira com São Paulo. Essa é a Mogiana, tá? Esse mapa é de 1898. Esse mapa é de 1898. Aqui é a região em detalhe, né, da Estrada de Ferro. Espírito Santo do Pinhal, a área de São João da Boa Vista, e Andradas pegando parte do que é o Jaguarimirim aqui, que vai para São João. Tá? Aqui, deixa eu tentar voltar, na parte da... Achei que já passou a foto da... Oi? Desculpa. Aqui está a parte mais ligada a... Aqui na foto da caldeira, eu esqueci de mostrar, peraí. Aqui nessa área aqui de São João, ficavam as fazendas de café, que ficavam principalmente na região de encostas e mais alta, para fugir das geadas, de São João da Boa Vista, que recebeu
a maior parte da população imigrante que foi para Andradas. Ups. Então, a parte 2, né? A ampliação do foco para além das famílias italianas de Andradas. Quem esteve por trás da corrente migratória? Um pouco eu já falei, né? Do Silva Prado. Né? Então, a questão dos irmãos, né? Antônio Prado e Martinho Prado. Por que eu acho que eles estiveram por trás disso? Né? Essa parte é tentando fundamentar um pouco essa hipótese. Então, no caso da família Prado, né? Tem bastantes estudos sobre ela com relação a isso. Né? Então, uma das referências bibliográficas está aí, quem quiser anotar. Tá? Eles estiveram sempre relacionados à promoção de ferrovias, imigração e abolição. Eram as atividades políticas e econômicas que estavam ligadas à questão das fazendas de café que eles tinham, com que eles se preocupavam. Né? Então, a solidariedade política e familiar deles girava em torno desses 3 eixos. Né? O Martinho Prado era republicano e o Antônio Prado era monarquista. Porém, nesses 3 pontos, eles eram unânimes, eles não abriam mão, apesar das diferenças partidárias. E eles fizeram esforços conjuntos para conseguir promover essas 3 coisas. Então, a questão, né? Na década de 1840, essa família ela migra do açúcar e do negócio das mulas para o café. Na década de 60, eles já tem grandes extensões de terras do rio Mojimirim, da cidade de Mojimirim, que fica perto ali, até a região de Casabranca, que passa pela essa fronteira de Andradas. É uma região bem grande, eu vou tentar voltar no mapa depois para mostrar para vocês. E, em 1870, eles estão estendendo as terras de Casabranca até Ribeirão Preto. Então, por todo o traçado onde passava a Mogiana, tinha fazenda de café dos Prados. Eles não estavam importando a mão de obra italiana à toa. Eles estavam advogando e governando em casa própria. E aí, vizinhas fazendas do Silva Prado tinham a fazenda dos Oliveiras de São João da Boa Vista e de vários outros fazendeiros, que eram seus amigos, e eles vão enviar mão de obra imigrante para os seus amigos. Certo? Então, para você ter acesso a essa preciosa mão de obra imigrante, você tinha que ter um bom relacionamento político com quem? Com Souza Queiroz e com o Silva Prado. Então, as atividades econômicas. Né? Eles fundaram a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, eles fundaram a Mogiana. Né? Eles tinham um negócio, uma firma bastante grande e importante de importação e exportação, que chegou a dominar 16,2% de todos os negócios de importação e exportação de café do Porto de Santos, de 1902 a 1922. Imagina que no Porto de Santos tinham várias empresas de importação e exportação nacionais e internacionais. E ela tinha 16,2% de todos os negócios de importação e exportação de café. Então, você imagina, antes da crise de 29. Que é a Companhia Prado e Exportadora. As atividades políticas. Né? Em 1870, o Antônio Prado ele só ocupava o cargo de inspetor especial de terras e colonização, que era quem mandava na política de imigração, que é quem era o político responsável por estruturar a máquina da imigração. E eles sempre tiveram enfiados em cargos políticos importantes e muito bem relacionados com o governo da Corte Central. E é o seguinte, eles, o Souza Queiroz, eles casavam com o Souza Queiroz, eles foram diretores das hospedarias, eles se revezavam na direção das hospedarias, sempre. Então, imagina, eles tinham todas as terras, as melhores terras de café, eles eram os donos das ferrovias, eles tinham armazéns e negócios de importação e exportação, eles eram donos do mundo, praticamente. Né? Então, a questão da hospedaria como peça-chave, né, do controle da mão de obra. Né? Eu vou até ler, porque eu acho esse trecho da Rosa bem legal. Apesar de curto período, a hospedagem foi uma importante peça dentro do mecanismo de importação de europeus para as fazendas. Afinal, como grandes fazendeiros paulistas empenhavam tempo, esforço e dinheiro para trazer o migrante, não queriam correr o risco de ver o mesmo seguir viagem para outra província ou país. Manter o imigrante e direcioná-lo para as suas fazendas se tornou crucial para o sucesso deste processo.
essa elite cafeicultora, ela não vai competir só com outros países pela mão de obra imigrante, ela vai competir com as outras províncias, inclusive com Minas. A elite cafeeira quer a mão de obra para ela, né? A questão dos subsídios, né? Como se não bastasse eles serem donos do mundo, terem tudo aquilo, eles ainda fundaram 2 associações. Em 1870, eles fundaram a Associação Auxiliadora de Colonização, que foi a primeira associação ligada à requisição e obtenção de subsídios governamentais, verbas governamentais para a promoção da imigração. Uma das primeiras experiências que eles tiveram foi, depois que o Sul perdeu a Guerra Civil para o Norte, nos Estados Unidos, trazer americanos, e foram trazidos alguns americanos, sulistas que queriam continuar com o sistema escravista para o Brasil. Não deu certo. E depois eles conseguiram fundar uma segunda associação, em 1880, que é a Sociedade Promotora de Imigração. Essas 2 sociedades elas eram compostas pela nata da elite política e cafeicultora, os barões do café de São Paulo. E, assim, por mais que você diga, não tem jeito. O Segundo Império, tudo bem, está o Dom Pedro lá, está no Rio de Janeiro, mas essa elite aqui tinha um peso muito importante na política nacional na época, imperial. Não tem como, porque o que sustentava o império era o dinheiro, era a riqueza dessa elite. Então, indício de que o Silva Prado tiveram na região, né? Então, aqui tem algumas, né? Primeiro, eles têm essa referência. Desculpa, essa referência. Tem essa referência aqui dessa monografia, que é uma monografia de 1896, quer dizer, é um periódico do Arquivo Público, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que está aqui no Arquivo Público Mineiro. E esse é uma coreografia do município de Poços de Caldas, e essa pessoa que escreveu essa coreografia em 1896 está falando da presença dos prados em Poços de Caldas. Ele estava ajudando os Junqueira de Poços de Caldas a melhorar as raças de gado, né? E eles compraram uma casa de veraneio dos Junqueira em Poços de Caldas. Assim, a presença do Silva Prado na região era física. E para chegar em Poços de Caldas, você tinha que passar por São João da Boa Vista. Então, é bem provável que os Oliveira de São João da Boa Vista tivessem contato com o Silva Prado. Então, a grande quantidade de mão de obra que os Oliveira conseguiram para as fazendas de café de São João, que foi para Andradas, certamente não foi por acaso. Ela demandou algum contato político importante. Outra coisa, a maior parte dos migrantes que foram para Andradas, eles vieram, né, para São João. Você já falou, né? Assim, como a gente já viu, eles controlavam as hospedarias. A questão da Mogiana também, com certeza, como eles eram os maiores acionistas da Mogiana, e eles estavam em Poços de Caldas, e tinham relações com a família Junqueira e Oliveira, provavelmente esse ramal também, a construção desse ramal deve ter sido facilitada pelos Prado. Bom, a boa parte do fluxo isso aqui é uma coisa que boa parte do fluxo migratório que veio para a região, ela foi financiada com verbas solicitadas pela Sociedade Promotora de Imigração, que os Prado fundaram e que eram diretores, que a gente já viu. E o passaporte da família Basso, que está em Andradas, de 1888, esse passaporte ele tem um carimbo exatamente da Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo, que os Silva Prados eram diretores. E a lista de bordo, né, a lista de bordo dos Casarotto, que é a família que foi para lá. A lista de bordo em que está listado o nome dessa família que foi para lá. Tem um trecho em italiano do contrato, feito com a Companhia de Navegação Rei Umberto, em que as passagens dos imigrantes foram subvencionadas pelo governo do Estado de São Paulo para vir trabalhar exclusivamente na lavoura. E essa família está em Andradas. E ela veio trazida com o capital paulista, para trabalhar onde? Para trabalhar em lavouras de café, que acabou indo para São João da Boa Vista, mas foi para Andradas. Por exemplo, o passaporte. Né, o passaporte esse bem emblemático, do ano da abolição, 1888, da família Basso, que hoje é proprietária da adega de vinho, que tem quase 100 anos já, que é a adega de vinho Basso, até hoje lá. Então, aqui atrás está o carimbo, né, aqui em detalhe, o carimbo, Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo, que eram os Prado, que eram os diretores. Né, então, e aqui
é o dono do passaporte, a foto dele, né? Isso a gente conseguiu, essas documentações pessoal, a gente conseguiu nas entrevistas orais. Essa lista de bordo de 1896, em que veio a família Casarotto, você acha nos livros de registro da hospedaria o vapor e a data de desembarque. Você pega a data de desembarque e o nome do vapor, você acha a lista de bordo. E o mais legal da lista de bordo é uma coisa muito bacana. Aqui é o contrato, né, que eu falei para vocês, que está em italiano na lista de bordo. O mais legal é isso aqui, ó. A lista de bordo traz a província e o domicílio. Se você achar a data do desembarque e o vapor no livro das hospedarias de imigrantes de São Paulo e conseguir achar a lista de bordo, você consegue achar a província de origem e o domicílio. Isso é muito legal. E aqui o contrato, né? O contrato está aqui as partes, né? Viagem gratuita, né? Governo do Estado de São Paulo, e para trabalhar exclusivamente no trabalho de lavoura. Né? E essa família é a família Casarotto, que está em Andradas. Então, a parte 3, que eu acho que não vai dar tempo, acabou, que é a parte de integração, que seria a parte do vinho, fica para outra oportunidade. Ô, gente, eu agradeço, inclusive, ele ter... Fecha. Você vai? Então tá. Então, a questão do vinho, né? Então, ó, o vinho foi levado pelo mesmo ramo da família Oliveira, que está em São João, sai de Caldas. Na realidade, Poços de Caldas e Andradas se desmembram do termo da Vila de Caldas, e essa elite Oliveira que vai para Andradas, se torna elite Andradas também em São João da Boa Vista, sai de Caldas. Né? Então, é tudo parente. E sempre foi elite. Brasil, né? Donos do poder, Raimundo Faoro. Assim, um dos coronéis dessa família, em Andradas, resolveu trazer essa uva Jaque da Europa. E ele começou, em 1891, achei uma escritura em Caldas, que ela descreve o seguinte, ela descreve máquina a vapor, depois eu descobri num almanaque do século XIX, que foi a primeira máquina a vapor de beneficiar café do sul de Minas, descreve uma parreirais de uva Jaque formado, uma vinícola produzindo vinho, passos contíguos e uma olaria. Então, quando o italiano chega, o italiano não é precursor na produção do vinho, ele encontra já a elite local tentando migrar do café, diversificar as atividades. Esse cara, esse Oliveira, ele era um visionário. Ele tentava conseguir alternativas. Então, a questão a questão da inversão de papéis, né? A maior parte da população ela vai continuar a conseguir. Eu vou pular a parte dos que conseguem, porque assim, parte dos imigrantes começaram a comprar, depois que eles começaram a se tornar cafeicultores bem-sucedidos e vinicultores, eles começaram a comprar ações da Mogiana e tentar trazer a Mogiana para Andradas. Isso é um documento de uma família particular também, Estivani, que é uma das pessoas que comprou ações, que está nesse documento, mas não é o caso. Vamos pular para o vinho, né? Então, esse aqui é o documento de tentativa de levar a estrada. Esse é o documento da tentativa de levar a estrada de ferro para lá. A maior parte das pessoas dessa lista, dos acionistas que estão aqui comprando ações da Mogiana, a maior parte, mais da metade, é de sobrenomes italianos. A lista vocês podem ver de acionistas, de pessoas que compraram, se associaram em Andradas para comprar ações, para tentar levar o ramal da Mogiana para lá, é grande. A maior parte desse capital era capital de famílias de descendentes de italianos. Uma dessas famílias, que é a família que é dona do jornal, ela importou uma locomotiva a vapor da Europa, que foi de carro de boi, diziam que as pessoas paravam para ver, porque eram muitos bois carregando uma coisa de mais de uma tonelada do ramal do Estado de Ferro, de Espírito Santo do Pinhal até Andradas. Então, imagina, as pessoas, era um evento, né? Essa aqui é a foto da locomotiva. Então, o nome desse coronel que trouxe a uva é o José Francisco de Oliveira, que eu não estava lembrando dele, mas por isso existe o PowerPoint, é uma maravilha, né? Aqui é o que tinha na escritura, um trecho da escritura. Aqui é a questão da região, né? O vinho ele era produzido tanto na área que geava, porque a parreira precisa da geada, quanto nas encostas. Mas o café era só plantado na encosta, porque plantar na geada era perder, né? Muito dinheiro. Então o café era plantado na encosta. E os imigrantes vão tanto se envolver com café quanto com vinho. Aqui é a questão da região, essa aqui é café atrás. Essa região, essa aqui atrás, essas plantas aqui atrás são café, né? Ops. Essa aqui é a uva Jaque.
e produção familiar, por exemplo, a Adega Basso, que é exatamente o dono do passaporte que tem o carimbo da Sociedade Auxiliadora de Imigração, né? A produção familiar, ele compra em 1898, ele chega em 1888, compra a propriedade em 1898, já com uva plantada pelos brasileiros, e começam a produzir vinho a partir de 1902. A fundação da empresa, né, fundação oficial, tipo, né, burocrática, né, ainda a gente está levantando. Mas a propriedade, a adega, ainda produz vinho mais de 100 anos, e a propriedade fica no mesmo lugar até hoje. Né, e essa é a foto da adega, é um simples, mas enfim. Esses aqui são os tonéis de pinho que vinham do Rio Grande do Sul. Chegavam pelo Porto Santos. Ixi. Isso aqui é o parreiral na propriedade. O vinho Basso. A adega Beloto, essa aqui. Então tem várias, tem Marcon, tem Beloto, nós temos várias vinícolas lá, não é uma só. Assim, o pessoal dessas vinícolas preserva bem essa origem italiana. Eles ainda têm isso bem vivo, né? Preservam os documentos, preservam as fotos, preservam os relatos. E a bibliografia aqui. Então é isso. Tá?